Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um propósito do Bíblia Todo Dia. Seguimos firmes aí no livro de Atos. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10, 11 e 12. Capítulos muito interessantes porque nos passam algumas informações muito importantes aqui. Por exemplo, capítulo 11, verso 26, a parte B. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você já deve ter percebido e observado aí nas suas leituras diárias do livro de Atos que até então a igreja era reconhecida como seita do caminho ou discípulos do caminho, ou discípulos de Cristo. Mas aqui ela passa a ser reconhecida pela primeira vez pelos de fora como cristãos, né? A palavra cristãos aqui no grego, cristianos, deve ter sido daí que se originou o nome cristiano, mas cristianos, aqueles que seguem ou seguidores de Cristo. Uma aplicação pessoal bastante importante, né? Nós devemos buscar ser reconhecidos pelos de fora como seguidores de Cristo, como verdadeiros seguidores de Cristo, né? Às vezes nota-se as pessoas se apresentando ou sendo reconhecidas como religiosos, como evangélicos, como católicos, né? como arminiano, como calvinista, mas o importante mesmo é se as pessoas nos observam e nos consideram legítimos seguidores de Cristo. Não é nem um pouco proveitoso para nós, amigos de Deus, filhos de Deus, sermos reconhecidos como religiosos, como evangélicos, mas nem um pouco reconhecidos como cristãos, aqueles que seguem Jesus, né? E aqueles que seguem Jesus no quê? Né? Seguem Jesus na forma de falar, na forma de amar, na forma de viver com Deus, por viver essa vida se importando com o que realmente é importante para Deus e não para os homens. É assim que as pessoas nos reconhecerão como seguidores de Cristo. Segunda informação importante aqui no capítulo 12, vai falar sobre a morte de um dos apóstolos, o primeiro apóstolo que é morto por intermédio de um martírio. Tiago diz aqui, capítulo 12, versículo 2, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Sabe o que é interessante? Que Tiago ele não protagoniza muitas coisas aqui no livro de Atos e nem no Novo Testamento. Jesus ele tinha 12 discípulos, dos 12 haviam 3 que sempre estavam mais próximos de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João. Quando Jesus, por exemplo, se transfigurou para os discípulos, eram Pedro, Tiago e João que estavam com ele. Quando Jesus se retirava para orar, era Pedro, Tiago e João que estavam com ele. Depois da ascensão de Cristo, você vai ver, por exemplo, João escrever um evangelho, o evangelho de João. Você vai ver João escrever primeira, segunda e terceira carta de João à igreja. Você vai ver também Pedro escrever primeira e segunda a Pedro, mas você não vê Tiago escrever nenhuma epístola, nenhum evangelho. Existe uma carta de Tiago aqui, mas é de Tiago, irmão de Jesus, e não Tiago, o irmão de João. Então, Tiago, em nenhum momento, seja escrevendo uma carta ou na história do livro de Atos, protagonizando alguma coisa ou tomando frente de algo, mas você vê aqui no capítulo 12 ele tendo a honra de ser o primeiro apóstolo a morrer pela causa do Evangelho e pelo nome de Jesus. Duas informações, portanto, muito importantes. A terceira delas vem no versículo seguinte, versículo 3, a terceira prisão do apóstolo Pedro. Pedro já havia sido preso no capítulo 4, depois no capítulo 5, versos 17, 18 e 19, um anjo aparece e o liberta, e agora novamente é preso no capítulo 12, e mais uma vez o Senhor envia um anjo para libertar Pedro do cárcere, né, da cadeia. Mas vale uma observação importante, que é o versículo 5 no capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que eu quero destacar aqui? A importância da unidade na oração, a importância da igreja se juntar por um propósito, o poder de uma igreja que ora junto pela mesma causa, pelo mesmo propósito. Olha aqui, a libertação de Pedro de uma maneira poderosa, de tal maneira que Pedro nem acreditava que se fazia real aquilo, achava que era até uma visão, e até mesmo quando ele se apresentou novamente aos discípulos, uma irmã
o viu e correu para dentro da casa anunciar a eles que Pedro estava lá fora, e eles acharam que ela estava louca, né, de tão poderosa que foi a sua libertação. Mas eu queria tirar nessa devocional de hoje uma reflexão importante. Ela está no capítulo 10 do livro de Atos, sobre o centurião Cornélio. A primeira vez que um gentil se converte a Cristo, né, e passa a fazer parte da família da fé. Capítulo 10, versículo 1 vai dizer: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Qual que é a lição que eu quero tirar aqui? A necessidade de todos, sem exceção, precisarem de Cristo. Porque no capítulo anterior nós vimos a conversão de Saulo, um assassino, e eu e você reconhecemos que esse homem era um pecador. Ele matava justos, homens que Deus santificou, que Deus salvou, ele matava esses homens que amavam a Deus. Então, sem dúvida, para nós, esse homem era um pecador. Mas quando nós lemos aqui no capítulo 10, nós vemos aqui um homem justo. Justo em que sentido? No sentido de uma vida de boas obras, uma vida piedosa de prática do bem. Veja o que diz o texto. Piedoso, temente a Deus, ensinou a sua família a temer a Deus, fazia esmolas ao povo e ainda tinha vida de oração com Deus. Um homem com uma vida, pelo menos aqui, que conforme é apresentado para nós no livro de Atos, uma vida irrepreensível. Um homem piedoso que se dava bem com as pessoas, ensinava os valores da sua família e cuidava do próximo e ainda tinha vida com Deus. Mas Deus envia Pedro, porque apesar desse homem ter uma vida de boas obras, ele tem necessidade de se converter ao Evangelho. Por quê? Porque o que salva os homens não são as suas obras, mas é o que é a fé em Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 2 vai dizer que não existe nenhum outro meio de sermos salvos, porque nenhum outro nome nos foi dado entre os homens pelo qual Deus providenciou salvação, senão de Jesus. Então é por isso que Pedro está se apresentando a um homem que, diferente de Saulo, não é um assassino, mas é um homem piedoso, mas que tem necessidade do Evangelho. Por quê? Porque o que levará os homens para uma eternidade com Deus não é uma vida piedosa e dar esmola às pessoas, mas é se você reconhece Jesus como seu Salvador ou não. Essa é a reflexão, essa é a devocional de hoje. Que Deus abençoe você e até amanhã.